E em João capítulo 13, versículo 15, Jesus disse assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. No episódio quando Jesus lava ali o pé dos discípulos. Então, adolescente, ter a mente de Cristo é exatamente isso. Então, isso é até interessante, né, irmão Paulo, que quando a gente vai fazer alguma coisa, principalmente em relação ao nosso próximo, a gente precisa se perguntar, será que Cristo faria isso? Né? Ou diante de uma situação, a gente se perguntar o que Cristo faria nessa situação. Então, ter a mente de Cristo em simples palavras, fazer as coisas como Ele faria, falar o que Ele falaria, agir como Ele agiria. E Filipenses também, capítulo 2, versículo 5, diz, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E João 13 e 34, Jesus deu um novo mandamento para os discípulos, dizendo que eram para eles amarem uns aos outros como Cristo havia amado eles. Então, quando a gente ama o nosso próximo como Cristo nos amou, a gente está tendo a mente de Cristo, certo, irmão? Certo. Então, ter a mente de Cristo, gente, para a gente fechar essa pergunta, é pensar como Jesus pensava, andar como Jesus andava. Ou seja, é pensar nas coisas boas. Paulo já diz, né? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é de bom grado, amável, nisso pensar. Ou seja, deixa as outras coisas e começa a pensar naquilo que é bom e praticar aquilo que é bom. Essa é a vontade de Deus. Vamos lá para a quarta pergunta. E a quarta pergunta, adolescentes, é a seguinte: Jesus viveu e buscou viver o seu chamado. Por que devemos fazer o mesmo, irmão Paulo? Porque devemos fazer o mesmo com relação. Então, a quarta pergunta é com relação a chamado. O que é chamado? Dentro do texto de Marcos, capítulo 16 e 15, o chamado ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura se torna um mandamento. Então, tudo que é mandamento precisamos obedecer sem questionar. Mandamento não é pedido de opinião, é autoridade de Deus para as nossas vidas. Então, Jesus viveu e buscou viver seu chamado. Por que devemos fazer o mesmo? Eu quero ler um texto de introdução principalmente da lição 4, que está escrito o seguinte. Texto de introdução da lição 4 diz o seguinte: a única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender ao chamado. Aí pergunta, qual é o seu? Qual é o nosso chamado? Gente, com relação ao chamado, o nosso primeiro chamado é esse que eu li. É obrigação de todos que conhecem o Evangelho, propagar o Evangelho. Aí dentro disso nós vamos esperar o irmão Renan comentar alguma coisa para a gente comentar alguma coisa sobre o que seria isso, como fazer isso dentro de facilidades. E aí, adolescente, você tem um chamado de Deus? Você tem atendido ao chamado de Deus na sua vida? Então, quando a gente vê, né, a respeito de chamado, eu me faço lembrar, meu Paulo, do que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo diz para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Então você, adolescente, você tem um chamado de Deus. Deus te deu um dom, Deus te chamou para a obra dele. Você não pode desprezar isso, pelo contrário, você tem que cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, que esse também foi um conselho de Paulo a Timóteo: cumpre o teu ministério. Né? E quando a gente olha para a questão do chamado, a gente lembra do que Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Essa nomeação de Cristo na nossa vida é exatamente o chamado, certo, irmão Walter? Para realizar alguma coisa. Aí dentro desse chamado tem esse detalhe que o irmão Renan já começou a comentar. Dentro desse mandamento abre-se então formas de exercer ou fazer o chamado. O que são essas formas? São facilidades ou habilidades que nós denominamos dons. Por quê? Porque ainda para crescimento, para a obra e para a glória de Deus. Crescimento da obra e para a glória de Deus. O que é isso? Alguns irmãos, Renan, vai ter a facilidade de louvar a Deus, louvor bonito. Dentro desse chamado dele, ele vai usar o louvor para atrair pessoas a Deus.
Isso é um chamado. Outros têm a facilidade de ensinar, de pregar. Outros têm a facilidade de amar, né? Tem aquele amor assim que as pessoas veem, que é totalmente fruto do dom de Deus. E dentro disso, cada um de nós, adolescentes, nós vamos perceber que nós temos uma facilidade. Então, por vezes, nem queira ser igual a outro, porque o outro tem uma facilidade, você vai ter uma diferente. Mas tudo isso é para somar, é para adornar a obra de Deus e para crescimento da obra de Deus. E só para fechar, adolescente, fique com o que Jesus falou em João capítulo 13, versículo 18, a parte B, que diz assim: eu bem sei os que tenho escolhido. Você é um escolhido de Deus. Deus te chamou, Deus tem um chamado na sua vida. E você precisa ter na sua mente: Jesus sabe quem Ele escolheu. E você é um escolhido dele. Tá certo?